capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: Como é que você se chama? O meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Mande a gente ficar naqueles porcos. Deixe a gente entrar neles. Ele deixou. E os espíritos saíram no homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo contaram a eles o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que foi curado pediu com insistência: Deixe eu ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Eu lembro que no ano de 1997, eu era membro da igreja, a gente tinha um conselho missionário aqui na igreja, e não me lembro o nome dele, mas um missionário estava fora do país, veio pregar. Ele fez uma pergunta que nunca mais saiu da minha cabeça. E de vez em quando eu faço a pergunta para as pessoas. Eu não sei se alguém já repetiu ela aqui, e se você consegue lembrar da resposta dela. E ela é bem simples. Pense e responda. Quantos capítulos na Bíblia não falam sobre missões? Vocês lembram dessa pergunta? Quantos capítulos na Bíblia não fala sobre missões? Tem muitos capítulos. Quantos capítulos não falam? Por incrível que pareça, apenas 4 capítulos da Bíblia não falam sobre missões. Gênesis 1 e 2, você tem toda a criação, Deus criando, fazendo, construindo, e ali toda a criação de Deus desfruta da comunhão e da paz com Deus. É o Shalom, a perfeição da criação, vivendo em harmonia com o Criador. Apocalipse 20 e 21 não fala mais sobre missões.
porque ali é a Nova Jerusalém, o templo de Deus restaurado. A criação voltou a ter comunhão com Deus. Ou seja, apenas 4 capítulos em toda a Bíblia não fala sobre missões. Todo o restante da Bíblia fala do trabalho, da ação de Deus, que ama um povo e se envolve com esse povo, e que lança o seu filho, lança uma nação, para que esse povo possa restaurar e ser testemunha da restauração de Deus. A importância do Evangelho, da pregação missionária, de missões, é tão grande que isso deveria ser a obra principal, não colocando outra coisa em segundo lugar. Isso deveria ser o essencial dentro da nossa igreja. Nós deveríamos respirar missões. Pelo contrário, tem uma coisa que foi construída na minha mente há pouco tempo. Eu sei que nós temos aqui um conselho missionário, um grupo que fala sobre missões. Mas na verdade missões não é parte de um grupo apenas, não. Toda a igreja deveria ser responsável por esse trabalho. Toda a igreja precisava entender e abraçar e exercer a função missionária. Missionário não é só aquele rapaz ou aquela moça que larga a sua família e vai para o campo, não. Todos nós temos essa missão dentro de nós. No Velho Testamento há uma força que move o povo de Deus, é chamada força centrípeta. Sabe o que é centrípeta? É porque sai de fora para dentro. Os Salmos falam assim, vinde e adoremos. Ele convidava as nações a virem para Israel. No Novo Testamento a força é diferente, a força chama-se centrífuga, porque sai do eixo e vai se expandindo. É isso que quer dizer o ide de Jesus. A igreja sai do seu lugar e vai até o perdido. Só que parece que, de alguma forma, nós perdemos esse conceito e distorcemos dele. Hoje nós fazemos o quê? Nós não vamos. Nós chamamos. Como é que se salva alguém na igreja hoje? Você não prega, você convida ele para a igreja. Nós, no lugar de fazermos o ide, nós chamamos para o vinde. E parece que tem um dia certo para salvar as almas. Se ele vier na terça-feira, ele não se salva, porque é reunião de oração. Aí o cara vem para a reunião de oração e não sabe o que é oração. O que é oração? Esses dias eu ficava perguntando, alguém me perguntou o que é oração. E você explica, teologicamente, você explica de várias formas. E eu vi o René Kivitz dando uma definição interessante. Ele falou assim, oração? Oração é aquela coisa que faz parte da sua vida, que você não gosta de fazer, não faz, e quando faz mal feito. Oração é isso. Aquele negócio que você sabe que tem que fazer, não gosta de fazer, e quando faz mal feito. Faz pequenininha, faz por desencargo, faz com peso. O reflexo disso é que reunião de oração é a reunião menos frequentada da igreja. Então na terça-feira ninguém se salva. Na quinta-feira ele vem, mas é estudo bíblico, muita teologia, angelologia, é um monte de coisa, e o cara não vai entender nada, ele se perde. No sábado, culto jovem, 2 horas de louvor, e é louvorzão, e cai para cima, mão para trás, e rodeia, um monte de coisa. E o cara fala assim, meu Deus, eu nunca mais volto aqui. Então não se salva ali naquele não. Escola dominical, parece uma repetição da quinta-feira. Então ele vem, divide, classe e tal, é legal, bom. Quando é que ele se salva então? No culto à noite. E se o pastor pregar e fizer apelo, se não fizer, está perdido. Ele vai continuar perdido ainda. Nós estabelecemos o dia. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não temos coragem de pregar como deveríamos pregar. E sempre temos uma boa desculpa para não exercer essa função. O texto está falando sobre Jesus cumprindo essa missão, a força centrífuga. Ele atravessa uma tempestade para chegar até a região de Gadara. E no meio da tempestade acontece um fato interessante. Guarda isso, que no último instante eu vou lembrar vocês. No meio da tempestade, os discípulos começam a se preocupar. O barco começa a afundar. A água entra de um lado para outro. Não tem nada não. E Cristo levanta e fala que é assim, acalma. Na mesma hora que ele manda silenciar a tempestade, ela silencia. Na mesma hora que ele manda silenciar a tempestade, ela silencia. Só que o coração daqueles homens não conseguia silenciar. Sabe o que aprendemos com isso? Que para Deus é mais fácil acalmar a tempestade do que silenciar um coração incrédulo. A tempestade não está lá fora, ela está aqui dentro. Deus fala, sossega, descansa, confia. Nós continuamos com a tempestade interna. E eles ficam temendo a isso. Então ele chega então até esse lugar. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, irmãos, é o alcance do Evangelho. Até onde ele tem que ir. E para quem? E quem ele deve alcançar. O Evangelho, em primeiro lugar, ele precisa alcançar aqueles indivíduos que não têm um projeto de vida. Guarda isso. O Evangelho precisa ser compartilhado e precisa alcançar pessoas que não têm um projeto de vida. O texto fala sobre um rapaz possesso na terra de Gadara. Na verdade, não é Gadara. Aqui, essa região aqui é Quersa.
Gadara é porque os gadarenos moravam ali. Quersa fica a 48 quilômetros. Então, quando você chega, atravessa o mar e chega naquela região, você não vai ver. A descrição é essa. Você chega naquela região, você vê uma colina e um monte de túmulos ali. E lá que ele vivia, aquele rapaz. Um rapaz possesso, 6.000 demônios, uma pessoa que não tem identidade, uma pessoa que não tem vontade própria, que não tem projetos nenhum. Uma vez que havia 6 demônios vivendo naquela vida, ele não tem identidade, ele não tem vida própria. Todo homem escravizado por Satanás, todo homem que não tem a Cristo como sendo a sua vida, ele é escravo de Satanás. Se é escravo de Satanás, ele não tem vontade própria, ele não tem projeto de vida. Ele não pode falar, eu vou estudar, trabalhar, constituir família. Por quê? Porque a vida dele não é dele. A vida dele pertence ao diabo. E aquele homem tinha 6.000 diabos vivendo nele. Logo, ele não tem um projeto. Ele não tem vida. Ele não tem sonho, ele não tem nada. E parece pesado trabalhar com isso? O texto fala que ele morava lá, no meio dos sepulcros. Agora, tenta pensar comigo. Ele morava no meio dos sepulcros. Mas não tem família? Tem família. Preste atenção qual é a nossa responsabilidade com relação ao Evangelho. Uma vez eu li um texto, ouvi uma entrevista do Samitiba. Ele falou que nós temos um senso moral que nos desperta a tomar uma atitude diante de uma situação grave ou de alguma necessidade que nós assistimos. Preste atenção. Toda vez que eu ver alguém passando por necessidade, esse meu senso moral, esse meu dever de fazer alguma coisa, me estimula a fazer algo. Quando você enxerga um mendigo na rua, um pedinte, você é atacado por esse senso moral que te obriga a tomar uma postura. Normalmente ele me estimula a uma crise ética. O que eu faço? Eu dou dinheiro. Se eu der dinheiro, eu posso estar estimulando um comportamento indevido de ficar pedindo esmola. Se eu não der, eu vou ser negligente. Se eu falar que eu não tenho e eu tiver, eu sou um mentiroso. Qual é a ação que você faz? Se você vê que está nesse lado da rua, você atravessa para o outro. Aí você foge da responsabilidade. Você foge de um confronto ético. Você foge de ter que dar uma desculpa. Você foge de ter que tomar alguma atitude. Porque amar custa. E se custa uma mentira, custa meu dinheiro, custa um confronto, o que eu faço? É melhor te sair de perto. Quando eu assisto uma cena de miséria, de fome na televisão, o seu coração começa a compungir, começa a doer, começa a te incomodar. E aquilo te pede uma resposta. É seu senso moral te estimulando a fazer alguma coisa. O que você faz então diante daquilo? Você muda o canal, que está te incomodando. O seu senso moral começa a te cobrar, faça alguma coisa, haja, reaja, ore, clame, faça. Aí você fala o que? Está incomodando, muda essa cena. Aí você muda. Então a sua consciência fica tranquilizada. Isso é um senso moral que todo ser humano tem. Agora, mais forte do que isso, é que a cidade de Quersa, a forma como ele tratou o problema daquele processo lá, é a mesma que a sociedade trata. Toda cidade, não sei se vocês se lembram, quem mora daqui há muito tempo lembra, tinha um senhor que ficava sempre aqui. Toda cidade tem os seus famosos. Pode ser um bêbado, pode ser um doido, pode ser alguém. Toda cidade tem alguém famoso. Quando você fala assim, aquele homem lá, você fala, esse mesmo. Todos se lembram de um homem que vivia pregando, não sei se ele está vivo ainda, não mora aqui há 15 anos. Vivia com guarda-chuva pregando aqui, falando, não. Todo mundo conhece ele? Lembra. Esse é da nossa interpretação racional, esse é o nosso doidinho. Todos nós lembramos dos bêbados famosos do nosso bairro. Todos nós conhecemos. Eles parecem engraçados. Eles parecem interessantes. Mas são pessoas sofridas. Quanto custa cuidar de um homem desse? Custa muito. O que Quersa ou Gadara fez com o doidinho dele? Mandou lá para o cemitério, algemou. Por quê? Se eu não estou vendo, eu não vou sofrer. Se eu não estou vendo, eu não tenho obrigação nenhuma. Dói num pai, dói numa mãe, mas ele estava se matando, é melhor viver lá e eu não estar vendo do que eu ter que tomar uma atitude em relação a isso. Eu li um livro chamado Holocausto Brasileiro. Ele fala sobre o hospício de Barbacena. Não sei quantos de vocês conhecem. Barbacena tinha o maior hospício do Brasil. Em Barbacena morreu 66.000 pessoas. Você nunca soube disso. Talvez você nem soubesse que existia hospício em Barbacena. 66.000 pessoas morreram em Barbacena. Agora, a situação engraçada era essa, que fizeram um documentário e uma jornalista pegou todos os arquivos, depoimentos e tudo mais e escreveu esse livro chamado Holocausto Brasileiro. A realidade em Barbacena era tão cruel que quando eu comecei a ler, eu sou pouco emotivo. Eu comecei a ler o texto e via os testemunhos e as coisas que aconteciam lá e eu chorava. Era muito forte. Para você ter ideia, a UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, ela comprava corpos para a ala de medicina.
Onde ela conseguia corpos para medicina? Ela encomendava lá em Barbacena. Como? Se ele precisasse de 15 corpos para fazer exame médico, é só encomendar em Barbacena. O que eles faziam? Pegavam os doidinhos, colocavam, Barbacena é fria, colocavam no sereno, amarravam eles, jogavam água e deixavam lá. De manhã, tinha um monte deles mortos. Eles pegavam os corpos dos mortos e mandavam para a faculdade de medicina. Esse era o processo. Parece loucura, mas era verdade. Documentos mostram isso. Eles mandavam para lá. Agora, quem eram os internados lá? Para você ter internado, bastava você ter epilepsia. A forma como era tratado. Tem epilepsia? Vai para o hospício. Engravidou fora do tempo? Vai para o hospício. Amante engravidou? Vai para o hospício. Incontinência urinária? Vai para o hospício. É dislexo? Vai para o hospício. Qualquer transtorno que você tivesse, hospício. E lá eles morriam. Eu vi o testemunho de um rapaz, talvez o que mais me chocou. Ele tinha 10 anos e ele tinha incontinência urinária. E o pai dele mandou ele para o hospício, achando que ia tratar. Deixou a criança lá. Um ano depois o pai dele apareceu. Quando ele viu o pai, a reação de emoção e a alegria foi tão intensa que ele correu em direção ao pai e ele acabou se urinando nas calças um pouco. E o pai dele viu, e na visão do pai dele não estava curado. Então ele sentou perto do pai, o pai dele conversou um pouquinho com ele e falou: filho, fica aqui, eu vou comprar umas balas ali para você. E ele, naquela alegria de ver o pai, achando que ia sair de lá do hospício naquele dia, o pai dele foi comprar essa bala e nunca mais voltou. Ele sentado estava, sentado ficou. Ele não queria mais comer, não queria fazer nada, até o dia que ele morreu. Ele morreu poucos tempos depois, de ausência do pai. Essa é a realidade de Barbacena. Por que você nunca soube das histórias? É porque havia um muro cercando. É assim que a sociedade trata os seus doidinhos. É assim que a sociedade trata aqueles que são pesados demais. É assim que o mundo lá fora trata aqueles que precisam de uma ajuda especial e que custa demais nós fazermos alguma coisa. O diferencial, gente, é que o mundo lá fora trata essas pessoas com uma certa tolerância. Nós, como povo de Deus, não temos só tolerância, nós temos a graça de Deus. Esse é o desafio. O evangelho que você prega, o evangelho da salvação, ele precisa chegar a essas pessoas. Ele precisa ser um elemento de transformação social. Ele é um fator de transformação social. Por isso, é pesado salvar alguém lá fora? É pesado. Mas é um dever meu? É um dever meu. Porque o impacto do evangelho na vida das pessoas precisa ser esse: transformar a vida de forma integral e plena. Se o evangelho que eu prego se limita apenas àquilo que eu faço dentro do culto, isso nos torna imaturos. O evangelho que nós vivemos hoje dentro da igreja, preste bem atenção, o evangelho que nós vivemos hoje dentro da igreja, ele é imaturo. Porque nós entendemos que espiritualidade é tudo aquilo que eu faço dentro do culto. Que ser espiritual é aquilo que eu faço aqui no culto. É eu compungir, eu sentir, eu chupar a cana. Oh, Jesus! Isso é espiritualidade? Não é. Isso não é espiritualidade. A minha espiritualidade é refletida lá fora. É o que eu vivo lá fora. É como eu me porto lá fora. É o poder de transformação. Porque isso aqui é uma reunião. Reunião que tem hora para começar e terminar. Mas o seu culto só acaba quando você morre. E você não morre, porque você é eterno. O seu culto não acaba nunca. A sua adoração não acaba nunca. A adoração não tem hora para começar e terminar. Ela é um contínuo na sua vida. No seu namoro você adora. Na convivência com sua esposa você adora. No seu falar você adora. No seu trabalhar você adora. É um ato contínuo, a adoração. Ela não se limita só aqui não. Vai além disso. Só que nós parece que nós vivemos duas fases. A fase de culto chegou aqui, cumprimos nossa parte, acabou o culto. Cada um vive a vida do jeito que quiser. Não é esse evangelho que alcança o mundo. E por conta disso, é interessante, Atos no capítulo 11, se não me engano, quando o evangelho chega na região da Ásia, alguém fala assim: chegou até nós aqueles que têm transtornado o mundo. Era pouco mais de 120 pessoas. Pouco mais de 120 pessoas estavam transtornando, abalando a estrutura do mundo inteiro. Hoje nós somos 42 milhões no Brasil. E nós não fazemos nem cosquinha na sociedade. Pelo contrário. Se alguém perguntar para a gente: você gosta de crente? Não, nem gosta de crente. Algumas comunidades, por incrível que pareça, se desaparecer do mapa, é um favor para os vizinhos. Porque a única coisa que eles fazem é barulho e incômodo. Nós perdemos a capacidade do elemento transformador do evangelho. Porque nós vivemos o evangelho muitas vezes dentro do culto. Esquecemos de viver lá fora. O evangelho precisa alcançar
transformar, restaurar uma vida. Esse rapaz vivia esse problema. Eu lembro que uma vez o Evaldo era, por incrível que pareça, o Evaldo tinha uma mania. Eu lembro que a mãe falava assim: Evaldo, vai no mercado. Evaldo ia como? Correndo. Você imagina um negão desse tamanho correndo sem camisa pela rua. Não foi uma vez não, que a polícia parou ele. É um preconceito isso, só que o negão correndo sem camisa na rua, a polícia parava ele. E um dia alguém falou que assim, eu vi aquele rapaz da sua igreja. Qual? Aquele doidinho. Doidinho? É, aquele negão que vive correndo para lá e para cá. O doidinho do meu bairro era o Evaldo. Toda vez que ele ia comprar alguma coisa, precisava correr sem camisa. Nós associamos essas coisas assim. Mas Deus, o Evaldo não é doidinho não. Um homem lúcido, coerente. Gente, nós como igreja, como povo de Deus, nós temos algo muito grande para oferecer para a sociedade lá fora. Para os indigentes, para os sofredores. Nós temos a graça. Nós temos a graça de Deus. É isso que nós precisamos oferecer. Agora, preste atenção que as curas que Jesus faz, os milagres que Jesus opera, ele nunca é um fim em si mesmo. O lugar comum desse texto aqui é falar, é o poder de Deus sobre as trevas, é o poder de Deus sobre os demônios. Mas não é só isso não. Nesse texto aqui há um confronto interessante. Aquela sociedade ali, ela foi confrontada com comportamento. Ela valorizava muito mais as coisas do que as pessoas. Quando Gadara chegou e viu o rapaz, que antigamente era o doidinho da cidade, transformado, sentado e lúcido, imagina essa cena. Alguém chegou e pensou assim, poxa, que legal, está arrumado o rapaz, não morava no sepulcro? É, ai, que bom, mas espera aí, e cadê os porcos? Alguém falou assim, ó, o preço foi esse, os 2.000 porcos que estavam aqui, eles foram embora. Nessa hora, a cidade revela aquilo que ele mais prestigiava. Para aquela sociedade, para a comunidade de Gadara, 2.000 porcos era mais importante do que uma pessoa. Guarda isso, igreja. No mundo, ensina-se isso. Ame, guarda isso. Ame a você. Adore as coisas. Use as pessoas. O lema do mundo lá fora é esse. Ame a você. Ame a si mesmo, em primeiro lugar. Adore as coisas, use as pessoas. O que a palavra de Deus ensina é, ame a Deus, ame ao próximo, adore a Deus, use as coisas. Esse é o lema. Sobre a sociedade que nós temos e vivemos hoje, você vale aquilo que você tem. Você vai valer sempre aquilo que você tem. O seu valor é medido pelas coisas que você possui. A sua importância é naquilo que você faz. E quando você deixar de fazer, você perde o seu valor como pessoa. E por conta desse pensamento, é que a igreja continua sendo ainda o único exército que deixa para trás os seus feridos. A igreja continua sendo aquele lugar onde, se a pessoa desviar ou tiver algum problema, ele fica esquecido lá fora. E quando ele aparece na igreja, a primeira fala que se faz é, está sumido? Nunca mais tem vindo à igreja? O que aconteceu? Espera aí, cadê o ID da igreja que não foi visitar o desviado? Cadê o ID que você não foi lá saber por que não ter vindo para a igreja? Nós cobramos o vinde, mas não exercitamos o ID que é atrás dele. Nós estamos rápidos para falar, ô, está sumido, hein? Nunca mais apareceu. Mas espera aí, o meu papel era ir até lá. Assim que ele sumiu, eu tinha que estar lá junto com ele. Esse é o evangelho que me move e me leva a tomar uma atitude em relação ao meu irmão. Há uma graça nisso, há um entendimento nisso, que muitas vezes temos perdido. Só que o texto não fala sobre alcançar apenas aqueles que estão perdidos, não. Ele fala um negócio interessante. O evangelho precisa alcançar aqueles que perderam o seu projeto de vida. Só um minuto, irmãos. Sabe o que eu acho interessante nesse texto aqui? É que quando aquele rapaz é transformado pelo evangelho, tem sua vida mudada, ele chega até Jesus e fala assim, Senhor, eu quero ir contigo, por onde o Senhor andar. E Cristo fala com ele, não, volta para sua família, fica com ele. Sabe por que ele faz isso? Há uma importância muito grande, uma preocupação muito grande no evangelho, em que se tenha famílias estruturadas, que se tenha famílias fortes. Aquele rapaz passou a vida inteira longe do convívio da sua família, a vida inteira sem ter contato com pai, com mãe, sem conhecer nada. A primeira missão é volta para sua família, restaura laços que foram perdidos, restaura a comunhão que você nunca teve, vive, deixa o seu pai, seus irmãos viverem com você, e pelo impacto que ele faz, tanto na família, ele também faz esse mesmo impacto dentro de Decápolis. Outro ponto interessante, o evangelho precisa alcançar aqueles que perderam seu projeto de vida,
Aí quando você continua no texto, ele entra na questão daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. No primeiro caso, o rapaz não tinha projeto de vida. No segundo caso, a mulher tinha projeto de vida, só que não estava vivendo mais eles. O texto fala que ela sofreu um fluxo de sangue, perdeu sangue constantemente. Há 12 anos ela sofreu com aquele problema. De repente ela começa a ver a vida dela passar pela janela. Levítico capítulo 19 fala que uma pessoa que tem fluxo de sangue, ela não pode adorar. Se ela sentar num lugar, você não pode sentar no lugar que ela sentou, porque se tornou-se impuro. Então ela não tinha contato, coisas que para mim e para você eram normais, para ela não era. Abraçar, para ela não era normal. Ir a um culto, ela não podia, porque ela é impura. Ter um relacionamento, ela não podia, porque ela é impura. Tudo que para mim e para você é normal, para ela não era. Para ela, a vida passava apenas pela janela. E na mente dela, quando alguém falou assim, olha, Jesus está vindo aí. Ela se agarra a essa esperança, vai até ele, tem um contato com ele, ela é liberta dele, ela testemunha e ela está salva. Ela voltou a ter projeto de vida. Desculpa, eu tenho que tomar água meio quente, se eu tomar ela gelada, ela faz com que desapareça ainda mais rápido a minha voz. Ela já não é uma voz agradável. Se ela desaparecer, aí é complicado mesmo. Então o evangelho, primeiro, ele precisa alcançar aqueles que não têm projeto de vida, isso é um custo. Ele precisa alcançar aqueles que perderam seus projetos de vida, como essa mulher. Ele precisa alcançar aqueles que estão vendo seus projetos de vida morrer. O texto falando sobre Jairo. Jairo tinha uma única filha, não nesse texto, mas nos textos paralelos. Ele fala que Jairo tinha uma única filha. E para um judeu, se você perguntar para um judeu qual a linhagem dele, ele é capaz de falar até hoje. Se ele é de Levi, se ele é da tribo de Dan, se ele é da tribo de Levi, de Judá, ele consegue falar isso. O judeu precisa, ele guarda essa genealogia com muita força. E quando a filha dele começa a morrer, alguns textos falam que na verdade ela estava em coma, ela estava prestes a morrer, não tinha consciência mais. Jairo então vai até o encontro de Cristo, conversar com ele, e ele conversa com ele. Eu fico imaginando, tente se colocar no lugar de Jairo. Quando seu filho adoece, seu coração se parte. Quando seu filho adoece, se preocupa em levar ele no médico. Quando seu filho adoece, chega a falar assim, Senhor, transfere para mim essa dor. Quando seu filho começa a cair o semblante, você sente a agonia de você, dentro de você. Quando a filha de Jairo começou a adoecer, ele procurou todos os meios possíveis para tratar. Não tinha nada ali. Quando a filha dele fecha os olhos, não consegue mais abrir, Jairo então corre para Jesus. E o interessante é que, se você caminhar junto com Jairo, a cena é mais ou menos essa. Ele encontra com Jesus, começa a falar com Jesus. Jesus, minha filha está ruim, está prestes a morrer, a coisa está complicada lá em casa. E já Jesus começa a andar com Jesus, com Jairo. No meio do caminho aparece a mulher com fluxo de sangue, interrompe. O coração de Jairo deve ter dado aquele dor assim, oh, meu Deus, Jesus, minha filha está lá ruim, essa mulher para. E tem aquele diálogo lá, a mulher fala, ela conta a história dela, testemunha. E quando ela acaba de contar, que Jairo começa a pensar, agora nós vamos para casa. No meio do caminho, Jairo vê a cena que ele não queria ver. Ele percebe que alguém que estava na casa dele, com a filha dele, está vindo na direção a ele. Ele precisa tomar uma postura. Olha que interessante. Já vê aquela cena em que vive essa situação. Você está no hospital com seu pai, com a sua filha. De repente ele tem alguma complicação e o médico precisa mandar ele para a UTI. Aí entra médico, sai médico e você não sabe o que fazer. De repente o médico sai e você não sabe o que ele vai falar. Você não sabe o que vai falar, está bem, você vai falar, está ruim a coisa. O fato é que aquele rapaz que estava na casa de Jairo chegou até ele, Jairo não sabia qual seria a resposta. Seria, morreu ou está viva? E quando a pessoa que estava vindo da casa de Jairo fala, Jairo, sua filha morreu. Fico imaginando que nessa hora, talvez as pernas de Jairo tremeram, seus olhos fecharam, a coisa doeu, tudo incomodou, tudo girou em torno dele, mas ele confortado por uma palavra que diz, não temas, crê somente. Jairo continua confiando nessa palavra. Jairo viu os sonhos deles morrendo ali, aos pouquinhos. Mas Jairo foi confortado por uma palavra que dizia, não temas, crê somente. Ele foi andando com Jesus. O Evangelho tem esse poder de restaurar sonhos que você vê se perdendo na sua vida. O Evangelho tem o poder de restaurar projetos de vida onde você viu todos eles morrerem. O Evangelho que nós pregamos como igreja tem esse poder. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar todos os dias para as pessoas que estão lá fora. Esse é o Evangelho que nós devemos viver.
um evangelho que transforma. Não é um evangelho que se vive só dentro da igreja. É um evangelho que anda lá fora. Sabe por quê? O que tem nos matado como igreja, muitas vezes, eu vi o pastor Paulo Júnior falando sobre isso. O que tem nos matado como igreja não são as coisas erradas, não. São as coisas certas que estão sendo mal feitas. O que tem destruído a igreja não são os pecados, muitas vezes. São as coisas certas que estão sendo mal feitas. A Bíblia tem menos preocupação com o pecador do que ela tem com o religioso. Ela tem menos preocupação com o pecador do que ela tem com o religioso. Quando o texto fala que subiram 2 pessoas para orar no templo, um totalmente religioso, um totalmente certo, um totalmente errado, qual dos dois deve ser justificado? O totalmente errado. Sabe por quê? Quando você está vivendo uma fase errada, quando há um pecador no meio da igreja, em algum momento ele vai ter a lucidez de entender: eu preciso parar com essa vida de pecado. Mas quando há um religioso, ele tem a plena convicção de que o comportamento dele está certo. E dificilmente ele vai querer mudar. E muitas vezes o comportamento dele está totalmente errado. Quando nós começamos a entender o Evangelho, quando começarmos a viver o Evangelho, não o Evangelho segundo o meu entendimento, mas o Evangelho de Deus, nós começaremos então a transformar a sociedade e o meio onde nós estamos. Custa viver o Evangelho? Custa. Custa sim, mas é um preço que vale a pena. Pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, mas viva como Cristo ensinou. O desafio maior para nós como igreja sempre vai ser esse: levar um Evangelho que transforma, que liberta, que cura, mas isso não no nosso entendimento, no poder do Espírito Santo. Que o Senhor sustente essa igreja, que o Senhor levante no meio dessa igreja cada dia mais missionários, missionárias, pessoas que tenham disposição de continuar pregando o Evangelho da salvação, o Evangelho do Reino de Deus. Amém.